a minha relação com a igreja, assim, ela começou bem cedo, porque eu ia com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi cristã. Então ela levava, né? Escola dominical e essas coisas. Só que era um lance, só que eu só ia com a minha mãe. Não era uma experiência de espiritualidade pra mim, eu só ia com a minha mãe. E aí, quando chegou na adolescência, que a gente tem um pouco mais de autonomia, eu decidi que eu não ia mais, assim. Eu passei por algumas coisas complicadas na adolescência que me afastaram totalmente daquela realidade. E eu decidi não ir mais, não seguir mais e viver minha vida normal. E deu muito errado, né? Não deu muito certo. Escambou um pouquinho. Deu bastante errado. E depois de dar muito errado, eu cogitei a possibilidade de talvez voltar para aquela realidade. E aí eu acabei com 18 anos indo parar num acampamento de carnaval, assim, da igreja da minha mãe, assim, tipo... Fui parar muito de gaiato mesmo, assim, tipo, muito aleatório ter ido parar no acampamento, assim, tipo, porque não existiu o porquê de eu ter ido naquele negócio, assim, mas aconteceu algum mover de Deus, eu fui parar nesse acampamento. E aí lá, acho que foi, assim, minha primeira experiência, assim, de contato, assim, com a espiritualidade, assim, tipo, de eu sentir que aquilo talvez realmente pudesse ser algo maior do que eu e maior do que tudo aquilo que eu tava ali vendo e tal. Eu acho que ali talvez foi a primeira vez que eu linkei todo esse lance que eu já conhecia antes de igreja a algo maior do que nós, assim. Foi a primeira vez que eu liguei aquilo a algo de espiritualidade mesmo. Porque antes eu só ia com a minha mãe e nunca tinha tido experiência nenhuma. Mas nesse acampamento eu tive experiências, assim, que me levaram a entender que realmente a espiritualidade era algo muito sério. E aí, daí pra lá, cara, com 18 anos até aqui... Foi sempre. Foi sempre. Então, me ajudou muito, assim, né? Me orientou muito, me deu muita base, curou muitas feridas dentro de mim, acertou muita coisa errada dentro do meu coração e tal. Então, chegou num ponto, assim, numa condição de eu não conseguir me ver mais sem isso, assim. Eu não consegui me ver mais sem o cristianismo, sem a espiritualidade cristã, sem uma vida disso, né? Então, foi literalmente um nascer de novo, né? Na E a parada, música assim. veio junto. A música veio, cara. Quando eu fui parar na igreja, com 18 anos, eu já fazia rap, eu já tinha um grupo de rap e tal. E aí eu vim parar dentro da igreja, e aí me deparei com essa realidade, comecei a me interessar por tudo que estava sendo falado e vivido, né? De experiências e tal. E decidi que eu ia colocar isso no meu rap, mas eu não terminei o grupo que eu tinha, assim, saca? Tipo, porque eu entendi na época que se eu terminasse o grupo, eu ia levantar um muro com aqueles caras e não uma ponte, né? E eu queria que aqueles caras viessem conhecer o que eu tava conhecendo também. Então eu não terminei meu grupo, eu continuei com o meu grupo. E eu só expliquei pros caras que algumas coisas, alguns temas eu não ia mais abordar e tal. E aí foi uma questão de tempo, a todo o grupo tá tendo as mesmas experiências, assim, na igreja e tal. E aí quando o grupo todo veio, a gente decidiu que ia ser um grupo inteiro pra falar disso, assim. De evangelho e tal. Então... na época, assim, foi muito genuína essa decisão, porque eu não tinha conhecimento suficiente pra pensar algo assim, mas foi genuíno. Eu entendi que se eu chegasse nos caras e falasse, tô saindo do grupo porque agora eu sou cristão, eu ia criar um muro entre eu e aqueles caras. Ia ser difícil demais eu trazer esses caras. Então eu preferi construir uma ponte, deixar um caminho aberto para que eles pudessem vir e experimentar o que eu tava experimentando. Exato. E deu muito certo, assim, tipo, veio todo mundo. E foi aí que nasceu o grupo. Foi aí que nasceu o primeiro grupo, que chamava Shake na Rap. Que era um nome até assim na época, hoje assim eu não usaria mais assim. Mas de onde é que veio esse nome? Cara, eu tava procurando um nome, eu queria um nome. E aí eu não queria um nome assim, tipo, na época era muito comum assim, os grupos de rap cristão, os nomes eram tipo, sei lá, Guerreiros do Senhor, Nossa. Não sei o que de Cristo. Eu não queria nomes assim, né? E aí eu pensando no nome, aí um dia no culto uma mulher falou essa palavra assim. Aí eu falei, nossa, que palavra doida, mano. Nem eu sabia que era mó comum no meio cristão. Aí eu fui saber o resultado da palavra, o significado da palavra, e gostei e coloquei, assim. Mas na época, assim, deu muito certo. Hoje eu falo que eu não usaria mais, porque, assim, hoje eu acho que ele dá um rótulo muito de cara, assim, pra uma parada, assim, né? Então eu não acho ele um nome hoje estratégico. Eu acho que ele entrega muito rápido a intenção da parada, sim, né? Sim. E aí, mas na época deu muito certo, cara. A gente teve ótimos resultados com esse grupo, assim, mesmo com um nome, assim, tão declarado, assim, né? Ele deu muito certo, assim, a gente conseguiu entrar em vários lugares, assim, muito louco, assim, que na época era difícil de entrar no contexto de música cristã e tal. E funcionou aí durante
acho que uns 12 anos esse grupo, assim, mais ou Uau. menos, assim, por aí. Não. E aí, em 2010, a gente lançou o último disco do grupo, e aí seguiu até 2012, 2013, e aí o grupo parou, porque a gente começou um projeto paralelo de uma banda de rapcore, misturando rap com rock e tal. Ah, E aí nisso esse grupo ele se encerrou, assim, né? Tipo, nessa altura do campeonato já tava na minha mente que mesmo depois do projeto paralelo eu ia voltar a fazer rap, mas não já com esse nome, né? Então já era um nome que me incomodava um pouco, assim, tipo, que hoje, assim, com a cabeça que eu tava no momento eu não usaria. E aí acabou mais ou menos nessa média, 2012 pra 2013, assim, a gente encerrou o Shake na Rap. aí você passou pra outra banda Aí de a gente rap, começou a ó. fazer esse projeto paralelo. Na verdade, era o mesmo produtor, que era o DJ do Shake na Rap, era o produtor dessa banda, que já era uma banda de rapcore. A gente misturava rap com Sim. metal mesmo, pesado, que chamava Digital Bomb. A gente fez uma pré-produção aí de 1 ano, gravamos um disco 7 bilhões de guerras, lançamos em todas as plataformas. Aí esse projeto durou acho que uns 4 anos, 3 anos, assim. Nossa. Era um projeto paralelo mesmo, não era uma parada... porque era uma logística complicada, tinha era bem complexo o projeto. Assim. Eu morava em um estado do Brasil, a banda em outro. Ó, Era complexo. mas E se aí- juntar e fica complicado. E aí durou esse tempo que durou. E aí, nesse meio tempo, quando a gente estava fazendo o trabalho da banda, eu já estava começando a preparar meu primeiro disco solo, porque eu já sabia que o projeto paralelo, encerrando, eu já ia voltar a fazer rap mesmo. Só que não com o nome Shake Na. E aí comecei a usar meu nome mesmo, fazer meu trabalho solo e tal. E aí tô Ótimo. até hoje lançando e lançando e lançando. E aí,